Beleza, vamos lá então, começar a oficina com nossa querida Paula Vasconcelos. Eu vou primeiro me audiodescrever e pedir para a Paula também fazer isso depois. Meu nome é Luiz, né? Eu sou da Grão, sou o proponente do projeto Contemporaneidades em Dança de Salão. E eu sou um homem de pele branca, com barba não muito longa, cabelos compridos e tô usando um fone de ouvido daqueles grandinhos de cabeça. E tô com uma camiseta xadrez com tons de laranja e amarelo. E ao meu fundo tem duas paredes, assim, em ângulo, uma roxa com uma janela e a outra amarela, que também com uma janela e um vão. É... Então, estamos aqui nessas oficinas, né, do projeto. O projeto, ele propõe, então, a realização dessas oficinas juntamente com a publicação de um livro, né? Então, cada um dos capítulos, os autores desse capítulo, autores e autoras, estão também oferecendo esse espaço de trocas e desdobramento, né, das discussões do capítulo. E hoje a gente tem esse encontro, então, com a Paola, que foi uma das autoras. A gente tem que sempre falar, né? O projeto ele foi aprovado pelo edital Aldir Blanc de Santa Catarina, então ele é executado com recursos federais, né, do poder público e do estado de Santa Catarina, aqui, né, sendo a gestão feita pela Fundação Cultural Catarinense, né, FCC. Então também sempre bom, né, valorizar as políticas públicas de apoio aos artistas. Então é isso. Acho que já vou passar para ti, Paola. Depois a gente faz uma conversa, mas tá contigo. Agradecer, né, tua participação, ter topado fazer esse capítulo em tempo recorde. Foi um desafio para todos nós aí. Fazer em tão pouco tempo uma publicação de um livro e se não fosse contar com essas pessoas amigas que pegaram a missão juntas, assim, a gente não teria conseguido. Então, já te agradecer desde agora também. E agradecer a presença aí de quem está ao vivo e quem vai acompanhar depois as gravações. É contigo. Oi, gente. Boa tarde. Eu sou a Paola. Acho que falo basicamente entre amigos, entre chegados. Mas, né, para discussões futuras, boa tarde, Rogério. Eu sou uma mulher branca. Eu tenho cabelos escuros, curtos, bem curtos, óculos redondos, dourados. Eu estou usando uma camisa social, florida, com fundo branco e flores coloridas. No fundo tem uma cortina preta à minha direita e à minha esquerda tem um ukulele, um pandeiro e um quadro amarelo. E eu acho que é isso. Gostaria de, já de cara, agradecer aí quem está comigo aqui agora e agradecer imensamente o convite dos meninos, pessoal da Grão, do Luiz, do Rodolfo, pela coragem de fazer esse projeto, né? Enfim, se desdobrar aí nessa tentativa de uma publicação sobre essas contemporaneidades e sobre esse tema, né? Que tem sido um tema que pulsa meu coração e assim como o deles, né? E que aí ao longo desses últimos anos tem feito esses encontros possíveis, né? Da gente estar juntos e articulando, né, formas, não só formas de ensinar a dança de salão, mas formas de pensar sobre essa dança, formas de escrever, formas de vida, né, de encontro, de afeto, de troca. Então é imensamente também gratificante estar aqui, né? E eu acho que está aqui também com todos vocês, Rogério, Fabiola, Vitor, Samara, e quem vier assistir, né, esse momento. Bom, o meu tema, né, que eu escolhi, o capítulo do livro, se chama Abordagens Contemporâneas na Dança de Salão, uma proposta artística ativista. Antes de começar, eu queria que vocês
fechassem os olhos e pensassem assim, quando eu falo dança de salão, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Pode botar aí no chat a primeira palavra, enfim, o que vier. Pode ser um joinha também, encontro, o Vitor botou encontro. Pode ser qualquer coisa, qualquer imagem, pode ser filme, pode ser música, enfim, o que vier na cabeça de vocês. Parceria, condição. Obrigada, gente. Eu acho que uma coisa que é interessante, é um dos motivos dos quais sempre me fez pesquisar e insistir na dança de salão, é que, de modo geral, a gente tem algum tipo de relação com essa dança, seja de afeto, seja de desafeto, seja no imaginário, né, sobre as danças que a gente imagina dançar um dia ou imaginou que poderia ter dançado ou que não poderia ter dançado. Bom, aí, pensando sobre isso, né, eu acho que eu começo essa fala descrevendo um pouco como que eu percebo a escrita e a dança, né? Porque são lugares que, para mim, não andam separados. E aí, quando eu falo em andar, é sobre essa tentativa mesmo de estar escrevendo ao mesmo tempo dançando e dançando ao mesmo tempo escrevendo. Porque o corpo que se depara, né, que vai ali, que senta na frente do computador e encara aquele Word em branco, né, aquele desespero, é o mesmo corpo que às vezes se depara sozinho ou com alguém numa sala de ensaio, ou que se depara com uma turma que você não conhece e a primeira vez vai dar uma aula de dança, tem lá 10, 15 pessoas te encarando, te olhando ali para ver, e aí, né, o que vai acontecer? Então, esse lugar do em branco, né, do encontro, do que vai acontecer ali né, entre eu e aquele Word, entre eu e aquelas pessoas, e aí dialoga com que a palavra que o Vitor trouxe, né? De fato, esse encontro. Então, a dança e a escrita, para mim, são formas de entrar em relação, são dispositivos de entrar em relação. E aí, isso eu acho que é importante, porque todo o meu processo de pesquisa vem nessa articulação, né? De entender esse corpo que vive, que escreve, que dança, que dá aula, que performa, sou eu. E por diversas facetas, né? Então, quando a gente adoece, né? Isso também reverbera, esse corpo físico adoece, reverbera em todas as outras esferas, né? E vice-versa também, quando eu tô bem, tudo isso reverbera. Então, eu acho que é bacana a gente tirar esse lugar, às vezes, um pouco utópico da escrita, né? Como trazer para perto, trazer para o aconchego, assim como quando a gente vai dançar, se vocês gostam de dançar, né? Essa possibilidade de trazer para perto o abraço do outro, né? O contato com o corpo do outro. Então, pensando sobre isso, eu não sei o quanto vocês estão dispostos a se mover. Eu tinha pensado numa prática um pouquinho mais corporal, mas eu não sei, aí eu preciso que vocês falem comigo se vocês estão afim de vivenciar um pouco essa prática, ou se eu fico mais narrando um pouco por onde perpassa esse capítulo. E aí, galera, pode vivenciar a prática também de câmera fechada. Só preciso saber se vocês querem uma experiência prática ou vocês querem me ouvir falando um pouco sobre o capítulo, que tá tudo bem também. Silêncio no chat. Os dois, tá bom. Prática, tá. Beleza. Então, vamos assim. Não vai ser nada muito louco, tá? É uma coisa simples. Então, só vou pedir assim, pode afastar a cadeira um pouquinho. Se não quiser, pode tentar fazer sentado, adaptando aí as propostas que eu vou fazer. Então, o que eu vou pedir? Para vocês perceberem os pés em contato com o chão. Vocês podem fazer isso na cadeira também. E aí, eu vou pedir para vocês olharem para o quarto de vocês e, de fato, perceberem quarto, espaço, não sei onde vocês estão, na sala, na cozinha, e perceberem o espaço, o que tem nele, quais são as cores,
que estão te rodeando. Tem alguma coisa que você nunca tinha visto, às vezes uma teia de aranha, às vezes uma pequena fissura aí na parede, alguma marca. Vai percebendo esse lugar. E aí vai dando uma reparada no corpo de vocês. De fato, dá uma espiada, se é possível aí, ver também essas marcas, né, que são singulares, umas pintinhas, umas cicatrizes, umas picadas de inseto, enfim. O que vocês tiverem aí. E aí vai percebendo que para a gente se olhar, a gente de algum modo precisa se mover. E aí eu vou pedir para a gente fazer esse exercício. Eu vou fazer de microfone aberto, mas vocês podem fazer aí na casa de vocês também, ou no espaço onde vocês estão, que é o seguinte: vai olhando e vai falando as palavras que vêm durante essa experimentação desse olhar. Então, né, unha azul, fio, parquê, dedo, unha, dedinho, fitinha, tatuagem, pelo, cicatriz, roxa, short, camisa, botão, fio, flor. Tenta não pensar. Eu sei que é difícil, eu também estou aqui fazendo, eu sei que é complexo, mas tenta deixar realmente fluir. Tu vendo, dobra, mão, linha, paola, bilhete, cor, folha seca, preto e branco, escultura, pé, flexiona. E vai percebendo de que modo essa fala vai te dando um ritmo. E vai brincando com isso. Vai falando mais devagar, falando mais rápido. Erva mate, bomba, chimarrão, abajur. Tacos, banco, fininho, desequilíbrio. Lençol, dobra, cobertor. Dobra do joelho, tornozelo, pé, cotovelo, óculos, teto, ventilador, ventilador, gira, espátula, ventilador, 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 joelho, outro joelho. Isso, gente, muito bom. E agora vai fechando os olhos e vai tentando imaginar que as articulações, os pulsos, os joelhos, são elas que estão enxergando agora esse espaço. A cabeça, a nuca. Então, vai mudando, às vezes, a posição do corpo para permitir com que esse corpo possa ver, né, o espaço. A axila, enxergar as costelas, as costas, o quadril. Pode fazer de olho aberto também, se quiser. Pode perceber como que o peito enxerga o quarto, o ombro, a escápula. Isso, as palmas das mãos, as sobrancelhas, a nuca, tudo isso está vendo o espaço de vocês. Isso. E aí imagina como se as palavras que vocês tivessem dito antes, elas estivessem percorrendo e se misturando, assim como o sangue, os fluidos, a saliva. Então, elas têm uma fluidez dentro do corpo de vocês. Você vai buscando essa imagem de um grande riacho de palavras, de ideias, que percorrem o corpo de vocês. De incômodos, de inquietações, de vergonhas, enfim. Vai se permitindo dançar essas palavras.
E agora eu vou pedir para vocês irem deslocando pelo espaço curtinho, mas imaginando que eu posso sempre fazer 2 movimentos e uma pausa. 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 Vai criando essa dinâmica. Pequenas caminhadas pelo quarto. 2 passos e uma pausa. Posso ir brincando com essa transferência de peso, ou seja, jogo o peso todo para uma perna, todo para a outra, já tem que fazer uma pausa. Eita. E agora, entre essas caminhadas, eu de vez em quando posso fazer pequenos giros, ou seja, 2 passos, uma pausa e girei. Quando eu quiser, quando eu cansar de fazer 2 passos, uma pausa, eu posso girar. Eu posso ir fazendo sons também, se eu quiser me divertir. Lembra das palavras? Agora eu vou só as vogais dessas palavras. Uou! 2 passos, uma pausa. Brá, brá, tchá. E gira. Isso. E vai devagarzinho parando esses movimentos. Vai deixando com que os olhos se fechem um pouquinho para vocês perceberem como que só esse mover o corpo já mexeu várias coisas aí dentro de vocês. Vai percebendo o peso. Os quadris alinhados com os tornozelos. A gravidade nos levando de um lado para o outro. Nessas pequenas transferências de peso que acontecem quando a gente fecha os olhos. Isso, muito bom, gente. Vou chegar aqui pertinho, vocês podem também chegar pertinho. Obrigada aí por se moverem comigo. Né? A gente poderia imaginar que isso seria uma forma de estar já ativando essa prática artística ativista, e eu vou explicar aos pouquinhos por quê. Antes, eu queria só fazer assim uma brincadeira, um quiz. Vocês respondem rapidinho aí no chat, sim ou não. Quem aqui já foi num baile de dança de salão? Dança de salão. Quem aqui já foi em uma aula de dança de salão? Massa. Quem aqui já foi para um baile de dança de salão de transporte público? Quem respondeu não, não precisa, né? Se não foi no baile, não tem como ir no... Então, isso é só para quem respondeu sim. Quem aqui já pagou para fazer aulas de dança? Vou botar de dança para englobar mais povos e povas aí. Massa. Quem aqui, numa festa,
não foi tirado para dançar. Pode ser qualquer festa, tá, gente? Uma festa, reunião dançante, uma festa de casamento, uma festa de formatura. Boa, Rogério. Quem aqui já dançou com alguém sem ter vontade de dançar com essa pessoa? Pode ser sim, Luiz. E aí eu vou dizer uma coisa, quem aqui já fez alguma coisa na vida sem vontade, tipo alguma prática sem vontade? Uma prática seja escrever, seja qualquer coisa, seja... Boa, muito bom. Quem aqui já viu alguma coisa em situação dentro de aula de dança de salão ou na vida que você discordou da pessoa que estava facilitando a prática, os profs, e ficou quieto? Massa, gente. Isso aqui, eu adaptei esse jogo, tá? Mas esse jogo a gente poderia fazer assim. A cada resposta, sim, as pessoas vão andando para frente. Cada resposta não vai ficando no lugar. Só para a gente ter uma dimensão de como existe uma interseccionalidade, né, que nos atravessa, que tem questões, às vezes, que a gente fala tanto dentro desse movimento contemporâneo na dança de salão, são as questões que cruzam esse espaço, né? São questões sociais, questões de gênero, questões raciais, questões de sexualidade. Porque, como eu trouxe lá no início, se esse mesmo corpo que dança é o corpo que escreve, esse mesmo corpo é o que tem todos esses atravessamentos de gênero, de idade, de classe social, de sexo, de raça, enfim. Né? Então, isso está na gente. E a partir do momento em que a gente compreende que, quando a gente às vezes fala em política, parece algo distanciado, mas política é o fazer, né? É o estar vivo, é o estar aqui nesse momento, é a troca, é a maneira como eu me visto, é a maneira como eu danço, é a maneira como eu escrevo sobre essa dança. Então, eu tento... Por que a gente fez essa articulação ali de tentar dançar um pouco? Para perceber que só do fato da gente se dispor numa segunda tarde, até aqui, conversando, movendo um pouquinho o corpo, percebendo o nosso espaço, talvez a gente já esteja fazendo uma grande fissura micropolítica no modo de vida que nos obriga a estar o tempo inteiro produzindo, né? E colocando... Nosso corpo está sempre a serviço de estar em prol desse sistema capitalista, né, neoliberal que a gente vive. Por que eu faço essa aproximação? Porque eu compreendo que as abordagens contemporâneas na dança de salão, elas são formas de resistência dentro de um espaço hegemônico social, né, que dentro da dança de salão majoritária era estabelecido por tal desse sistema de condução, que você já deve ter ouvido falar, que alguém trouxe ali, que dança de salão era a condução, né, de um corpo sobre outro, mas normalmente essa condução era colocada, imposta, né, do homem perante a mulher. E aí toda essa galera vem, toda essa galera que eu falo, eu e todas as pessoas que já deram oficina e que vão dar oficina, né, vem questionando isso. E não só as questões de gênero. Cada vez mais a gente percebe que a dança de salão, de fato, é essa encruzilhada, onde todas essas tensões estão ali postas, porque ela reflete a vida, né? Ela está dialogando com essa sociedade. Só que um dos pontos que a gente, como artista, como professor e como qualquer pessoa que está viva nesse espaço, a gente se dá conta de que a gente tem o poder de transformar isso. Seja através da nossa percepção do nosso corpo em movimento, seja através desses encontros, dessa coletividade, dessas trocas. Antes de continuar, eu queria saber aí, se alguém quiser colocar no chat, como que foi dançar essas palavras no corpo?
Se foi difícil, se foi fácil, se sentiu alguma inquietação, enfim, como que foi perceber esse espaço? Se quiserem, vocês podem colocar ali, eu ficaria bem feliz de saber um pouco como que foi. Mas eu posso abrir também mais para o final para a gente trocar essa ideia. Então, dentro desse texto que eu escrevi, eu vou tentar escrever sobre algo que está acontecendo agora. Basicamente, é como se eu pedisse para vocês me contarem e escreverem aqui no chat os que eu pedi, que vocês me narrassem como que vocês se sentiram durante a experiência. E foi mais ou menos o que eu tentei fazer nesse texto, o que eu refleti e vivi durante os últimos 4 anos. Em encontros de dança de salão contemporânea, em bailes, enfim, né? Tudo que eu estava vivendo, toda essa efervescência, e não só na dança, mas na minha vida também, as pessoas que eu estava cruzando, as amizades que eu estava fazendo, os papos que eu tinha, e os meus desejos de um mundo mais igualitário, democrático, enfim, mais acessível, né? Então, eu tento fazer um panorama do que, para mim, foram e está sendo essas abordagens contemporâneas da dança de salão. Quais as principais pautas desse lapso, né? Desse lapso. Olha que louco, eu estou falando com vocês, vi alguma coisa lapso no chat e já emendei lapso na minha fala, para vocês verem como que é dinâmico os processos, né? Mas eu acho que, sim, existe um intervalo entre a fala, a escrita e o mover, o sentir. E é um grande desafio para a gente que está pensando dança, está pensando teatro, que eu sei que a Rogério e Fabíola são do teatro, né? Tá pensando as articulações desse corpo que é sensível no mundo, e como que isso, de fato, é tão complexo, visto que a nossa sociedade ela não prioriza, às vezes, esse corpo, essa sensibilidade, né? Ela quer algo pragmático, as palavras, né? As fórmulas. A gente tem dificuldade de entender essa sensibilidade, de trazer ela para a palavra. Então, para isso que a gente está fazendo aqui já é uma prática artística ativista, porque a gente está indo contra toda essa lógica de colocar a gente aqui só para falar e de colocar vocês aqui só para me ouvir, né? Assim, da gente bagunçar um pouco esses papéis e pensar que todos nós aqui estamos compondo essa sociedade e temos um papel de transformar ela. Aí algumas pessoas me perguntam às vezes, mas essas abordagens contemporâneas da dança de salão, elas têm a ver com a dança de salão, com a dança contemporânea? Aí é uma coisa interessante, porque eu acho que a dança contemporânea é um movimento, né, de pensamento, de reflexão sobre o corpo na cena, né, o corpo na vida, relacionado à dança, que não é só um estilo. E eu acho que as abordagens contemporâneas da dança de salão não são só um estilo de dança de salão, ou um estilo de dança de salão. Eu vou compreender que é um movimento reflexivo, mas esse movimento reflexivo inclui aula de dança, inclui baile, inclui diferentes aulas de dança, diferentes tipos de baile, né? Diferentes propostas que estão pensando esse corpo em relação. Então, ela não se fecha, mas, ao mesmo tempo, eu não acho que a gente deva digamos assim, subjugar essa dança de salão à dança contemporânea. Eu acho que são coisas independentes. É óbvio que muitos dos participantes que estão dentro da dança de salão contemporânea são adeptos, né, a outras práticas de dança, mas assim como outros afetos, né? Assim como as pessoas da dança contemporânea, às vezes, vão dançar um forrozinho no final de semana. Mas elas não colocam que elas dançam forrozinho quando elas vão lá descrever o conceito do espetáculo delas. Tipo, eu fui dançar um forrozinho no domingo, isso é uma referência para mim. Então, eu acho que isso, só da gente pensar que a gente está tentando descolonizar e está tentando colocar a dança de salão como um grande enfoque das nossas pesquisas. Na academia, na vida, e mostrar que essa prática ela pode ser algo que desperte pensamento, assim como os corpos de vocês hoje despertaram pensamentos em vocês, essas falas que vocês trouxeram aqui para mim, que eu já vou dar um pouco mais de atenção. Né? Então, assim, trazer esse enfoque para uma prática que às vezes era colocada como um segundo plano. Né? Então, eu acho que as abordagens contemporâneas fazem isso e estão fazendo isso de uma maneira política também, porque elas estão questionando essas normatizações, o que é dado como natural e o que não é dado como natural.
o porquê que é sempre feito de uma forma e por que não pode ser feito de outra. Então, é uma inquietação, é um bichinho da dúvida ali que vai sendo manifestado e de diferentes formas. E aí a gente começa a ver que cada profissional, cada professor, cada artista que chega sempre soma algo a mais nesse espaço e não exclui. Por quê? Porque está vindo ali de um olhar, de uma vivência de mundo. Então, dentro disso, só eu penso, né, na potência que tem. E aí eu vou me utilizar de alguns pensadores, né, da contemporaneidade que estão falando sobre micropolítica, né, que no caso, né, no meu texto estou falando da Ronick ali, mas assim, a gente pode pensar o que é fazer micropolítica. É fazer isso que a gente fez agora, né? É mudar pequenas coisas na nossa prática cotidiana. Claro que isso está aliado a uma política maior, né? Quando a gente fala em macropolítica, a gente está pensando nas eleições, a gente está pensando em quem está governando, né, as instâncias, quem está construindo as leis, quem está fiscalizando as leis. Isso tudo tem a ver com macropolítica. É óbvio que a gente precisa se engajar nisso também. Mas, ao mesmo tempo, existe o poder da gente estar transformando coisas nas nossas relações, seja em sala de aula, né? Seja enfim, num baile, na vida, no transporte público, onde quer que a gente esteja. A gente pode estar ali pensando na nossa existência e nos colocando de uma forma. E lembrando que, como eu fiz aquele exercício com vocês, de vocês perceberem o espaço onde vocês estão e o corpo, cada um de nós aqui já tem uma experiência, uma vivência. Né? Então, vocês têm suas marcas, cada um de nós traz um resquício, uma trajetória. Então, de que forma a gente pode estar usando disso como uma provocação de estar no mundo e repensando isso, trazendo essas questões para a gente, o que a gente também normatizou e deu como normal. E por que às vezes a gente pode questionar, tipo, por que eu só gosto disso e não daquilo? Por que eu nunca tive acesso? E a gente começa a virar esse ser que eu gosto, que é a ideia de curiosidade, que leva à pesquisa, que leva à investigação e que leva à criatividade. Né? Então, é um pouco sobre isso. E aí, no meu texto, eu vou dar uma cutucadinha ali para quem já dá aula de dança de salão, para quem está pensando nesse movimento, para a gente pensar de que modo também, por mais que a gente, às vezes, como artista, a gente ache, nossa, vou criar alguma coisa que vai dar liberdade para o meu corpo, estou me sentindo preso, né? Estou me sentindo... Ao mesmo tempo, facilmente as minhas ideias, elas são o quê? Cooptadas, né? E eu viro só mais uma parte desse sistema capitalista, né? Porque, de algum modo, a gente está aí nessa tensão. Dou aula de dança, trabalho com arte, preciso sobreviver, preciso pagar meu aluguel. Né? Então, a gente fica o tempo inteiro nessa corda bamba. E aí, como que a gente não deixa que as nossas práticas virem algo superficial, né? Para vender mais, para chegar mais, enfim, como que eu tenho essa constante reflexão e vigilância se o que eu estou fazendo, de fato, ainda está dialogando com os meus princípios éticos, né, com as minhas provocações políticas, e não está indo em direção, né, a um lugar... Como que eu vou explicar? Não está simplesmente virando algo superficial. Né? A gente usa muito essa questão por exemplo, vocês devem ter ouvido, né? Os tais, não, nada contra quem é coaching, tá, gente? Mas assim, vamos pensar assim, dance para se sentir mais bonito, dance para se sentir mais bonito. Obviamente, a dança pode trazer essa sensação de bem-estar para os seus participantes, né? Mas por que aí eu vou falar, dance para se sentir mais bonita, feminino, né? O gênero feminino. Por que todas nós, mulheres, temos que ser bonitas? Por que isso é uma imposição, né? Por que eu tenho que estar sempre, o tempo inteiro bonita? Eu posso falar, né, desse lugar de fala o qual eu ocupo. Né? Por que eu não posso romper com alguns padrões de feminilidade que me são impostos, né? Por que eu não posso ter pelos nas minhas axilas? Por que isso é uma questão? Né? Então, às vezes, essas provocações acabam, né, sendo cooptadas. E aí a questão é que eu fico o tempo inteiro, não, mas eu preciso
ser mais bonita, e para eu ser mais bonita eu preciso dançar, e para eu ser mais bonita eu preciso comer bem, e daí eu fico o tempo inteiro já colocando milhões de coisas que eu tenho que fazer, e aí eu tô de novo só entrando numa onda individualista, que é isso que querem que a gente viva, né? Que a gente não viva em coletividade, que a gente viva sempre necessitando de algo e trabalhando para buscar esse algo, enfim. Não sei se deu para entender, mas qualquer coisa agora eu vou abrir para vocês falarem. Eu acho que esse exercício de tentar trazer para perto a palavra do movimento, ele é desafiador, mas ele pode ajudar, né? Inclusive, a partir dessas escritas, às vezes, mais sem uma forma tão acadêmica, assim, que os meus textos começam a surgir. Então, também quis trazer um pouco da minha metodologia de escrita e de como que eu penso a escrita, né? De que sim, que ela pode depois virar um texto acadêmico, porque eu trago esses outros autores para dançar comigo, né? Enfim, como é pensar as referências que a gente tem, que a gente lê, como parceiros de dança também, e trazer eles ali para o baile da escrita, né? Então, mas ao mesmo tempo, quanto a gente está ainda muito preso nesse lugar, tipo, a escrita é racional, a dança é sensação experiência, né? E o quanto a gente ainda precisa fazer esse exercício mesmo de articular esses polos, né? De tentar borrar um pouco essas fronteiras. E aí eu agradeço muito, assim, por vocês terem se disponibilizado, né? Mesmo que rapidamente, assim, para falar e dançar ao mesmo tempo junto comigo. E sim, eu acho que isso traz camadas profundas, como trouxe o Rogério, né? Ali, camadas profundas de si, né? Das nossas inseguranças. Eu acho que a escrita reflete muito um eu que às vezes, enfim, é também pautado para ser inseguro, né? A gente vive um pouco nessa sociedade que é isso, a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa para melhorar, para melhorar, para melhorar. A gente nunca está sendo já, né? Então isso vem na escrita com muita força, né? Porque é você ali, é uma parte sua sendo materializada no mundo e que um outro vai ler, né? E que, no caso aqui também dançar, um outro vai me ver dançar. Então, assim, eu acho que nos coloca em relação e a relação pode trazer coisas muito bonitas, mas também traz as inseguranças, né? Aquilo que pode nos gerar desconforto, enfim. Pessoal, eu acho que eu abro agora, né, para vocês me perguntarem alguma coisa, para ver se alguma coisa da minha fala fluida e giratória, se ficou tudo compreensível, se não ficou também, acho que faz parte, né, de também trazer agora um momento para que a gente possa assentar alguma coisa que tenha ficado muito aérea aí. Eu vou dar uma olhadinha no chat também, que vocês responderam várias coisas ali. Bastante coisa nessa tua fala dançada. Me lembrou bastante enquanto o pessoal aí formula suas perguntas no chat, vou já meio que fazer uma, assim, conectando um pouco da outra conversa que a gente teve hoje, né, de manhã, na outra oficina, que veio essa pergunta, assim, né, pô, dança de salão é arte? Né, e eu acho que isso tem bastante a ver, né, com tudo que a Paula traz, assim, né, dessa perspectiva artística ou ativista, que, na verdade, né, muito do que se experiencia em academias de dança de salão, em aulas de dança de salão, realmente não dá para considerar arte, digamos assim, né? É bem essa perspectiva do indivíduo ir lá e consumir passos, né? Que vai aprender. Então, não toca em nada disso tudo que a Paula trouxe na fala dela, né? E então, hoje de manhã na conversa foi bem legal, assim, por onde a gente navegou, reflexões nesse sentido, né? E aí, reflexões também assim, né? Tá, para ser arte tem que ser palco? Não, né? Eu acho que essa fala de agora complementou muito o que a gente estava falando de manhã, assim.
E eu queria meio que perguntar para Paula, porque eu sei que você também dá aula, né? Assim, e como que é para você, assim, pintar de ativismo, as aulas que são mais aulas de dança de salão também, assim, né? Que também tem esse lado um pouco da expectativa, né? Que muitas vezes vai na direção dessa coisa de aprender passos e pessoas que talvez nem tão, só estão ali para querer aprender ir para um baile, né? Ao mesmo tempo é uma oportunidade de aproximação, né? De fazer mover alguma micropolítica ali também, né? E queria saber como que é essas tuas estratégias, tuas, né? Ou de outras pessoas que você envolveu na tua pesquisa também, né? Dessas estratégias mesmo de tornar mais artístico e mais ativista essa dança de salão que muitas vezes não é artística nem ativista, né? Como abrir festas e que vem que venha isso, né? Massa, Luiz, bem massa. Gostei muito da sua pergunta também. Acabei de ver a pergunta incrível aí que o Rogério fez no chat. Vou começar pela do Luiz e aí depois eu entro na questão, na provocação do Rogério. Eu acho, né, e eu não só acho, mas também a partir da experiência que eu tive, né, nesse doutorado, escrevendo sobre esses espaços, e daí eu posso falar de um pouquinho, né, que é só um recorte, porque é isso, 4 anos a gente não dá conta de fazer sobre tudo, mas já conhece um pouquinho mais, né, eu tive essa intenção de trocar, de entrevistar professoras, né, de dança de salão, que estão pensando contemporaneamente, né, esse espaço. Algumas delas estão presentes nesse livro, né, que foi a Luísa Machado, a Ana Turriani, enfim. Eu entrevistei também a Carolina Polese, a Laura James e a Mariana do Campo, né, que trabalha com tango queer, que é a argentina. E uma das coisas que me chama a atenção dentro dessas falas, quando elas estão trazendo um pouco sobre a pedagogia delas, é que essas abordagens, elas, ao invés de elas se focarem na ação da condução do movimento, elas começam a ser pautadas na escuta. Né? E na escuta, talvez, não sei, hipoteticamente, eu nem desenvolvi isso na tese, mas talvez porque todas elas, né, passaram por um sistema tradicional de condução e começaram a aprender a dançar no primeiro momento mais como conduzidas e depois vão, né, virando professoras e se apropriando também da técnica de conduzir, mas elas começam a deslocar a centralidade da pedagogia delas do movimento e do passo. Né? Então, não que o movimento e o passo não sejam importantes e não sigam existindo nas aulas, mas o que importa mais é que a pessoa, num primeiro momento, escute a si mesma, perceba o seu próprio corpo, suas estruturas, né? Sua pisada, sua caminhada. E aí, a partir disso, comece a entender como que essas estruturas se relacionam com o ritmo musical, com a música, né? Escute a música e perceba a música. E aí descubra os movimentos, e aí, enfim, algumas mais diretamente já introduzem o passo, outras não, outras vão buscando mais a conexão, a relação, e aí depois o passo chega, né? Mas eu acho que isso é uma grande virada no sentido de pensar essa prática não só com uma lógica da reprodução e execução, que tem a ver com o indivíduo, com o passo, né? Cada aula, o formato tradicional normalmente de aula era cada aula um passo, né? Ou um ou dois. Você aprende o passo básico, daí na outra aula você aprende o passo básico e uma variação do básico, daí na outra aula você aprende o passo básico, uma variação do básico e um giro, né? E você vai somando esses passos, e isso era o foco da pedagogia, né? Hoje em dia, me parece que as pedagogias, elas não têm só o tema do passo, elas estão interessadas, não. Hoje a gente vai trabalhar braço, hoje a gente vai trabalhar improvisação, hoje a gente vai trabalhar musicalidade, né? A gente vai aprender também o passo, sim, faz parte, mas o passo não é o protagonista, né? Tem outras coisas que estão ali subsidiando. Eu acho que isso dá caldo para a gente pensar esse lugar mais sensível, artístico, né? Não só da execução, que sim, quando eu tô dançando com alguém focada no passo, eu também tô ali me relacionando com a música e tudo.
mas às vezes a mudança de uma fala, a mudança de um olhar sobre aquilo já torna a experiência mais artística e sensível. E aí, nas minhas aulas, o que eu faço, eu sempre trabalhei, né, com improvisação A2, né, ou enfim, pode ser A3, em coletivos. É um pouco a pauta da dança de salão, né, que é uma dança, na sua teoria, improvisada. Mas eu gosto muito de brincar, de realmente brincar, a palavra é essa, né, com as pessoas que estão começando a dançar, né? Então, assim, às vezes quando eu trabalho com tango, essa coisa que eu falei, todo mundo já tem um imaginário, né? E aí eu já vou assim, então agora todo mundo faz uma pose de tango. E é a primeira pose que vier na cabeça das pessoas. E aí elas já começam a ser criadoras. E aí vem os estereótipos também. E isso é legal, porque aí a gente já pode jogar com isso, já pode puxar uma conversa, né? Já pode puxar uma conversa mais ativista, mas também a partir da criação, né? Então, assim, tô lá, tá dando a dança, né? Passei umas estruturas, as pessoas estão improvisando, mas vou fazer um jogo agora que a cada pausa, a cada palma, vocês vão ter que fazer uma pose, né? E aí isso eu já vou criando uma atenção, um estado de atenção, de criação, né? Exemplos assim, né? De como que a gente pode estar falando, e às vezes também dos incômodos, né? Das pessoas que estão vencendo a prática, tipo, não gostei desse exercício, né? Ou tá caminhando, tem que encontrar alguém para dançar e a pessoa pode dizer não. Daí falar sobre isso, né? Como é importante falar sobre, nossa, eu não me senti desconfortável quando eu recebi um não. Né? Então, assim, essas coisas já trazem quase como um fio para se puxar, né? Os tópicos ativistas, artísticos, enfim. Então, para mim, pedagogia e arte não estão dissociadas. Eu sempre falo isso, assim, é como se existe o pedagógico quando eu monto uma performance, um espetáculo, né? A maneira como eu penso, a maneira como eu me comunico com a minha equipe, enfim, com todo mundo, ou com os meus bailarinos, no caso se for, ou enfim, os atores, né? Existe um pedagógico, existe uma forma de pensar essas relações e esse conteúdo, assim como quando eu dou aula. Eu me pergunto sobre as experiências sensíveis que as pessoas estão vivendo, que não deixam de ser estéticas, né? Tipo, o que você sentiu, o que você vivenciou. Isso, para mim, é uma fruição estética, né? Quando as pessoas também vão num baile ou vamos ver os colegas dançarem uns aos outros. Isso é uma fruição estética também, né? Então, assim, eu acho que a gente pode ampliar esses conceitos. E aí, pegando a fala, assim, para responder Rogério, que colocou sobre esse lugar, né? Ali, vou ler, tá? Para deixar registrado no vídeo, que eu não sei se o chat vai aparecer, né? Pelo cenário do país e pela construção em torno da arte e educação, algo que você citou sobre a superficialidade enquanto artista e educadora, quando você desbrava esse lugar de educação e ou arte por amor. Algo que leva para o lugar de trabalho, de profissão, que nos inferiorizam no mercado. Quais são as suas técnicas para burlar esse sistema? É uma ótima colocação, né, Rogério? Como a gente vive nessa sociedade capitalista, neoliberal, que prioriza certas coisas do que outras, né? Os saberes do corpo, os saberes da intuição, os saberes artísticos, facilmente não são materializados e quantificáveis, né? O que a gente está vivendo aqui é difícil colocar em valores, né? Tipo, quanto cada um de nós vai sair ou não afetado por essa troca. Mas eu acho que a gente tem que ter esse mesmo fluir estratégico, saber usar da fluidez da dança para burlar os sistemas e para também nos colocar quando é necessário, né? Pensar nesses discursos que a gente produz, seja com o corpo, seja na dança, seja na fala. Né? Talvez as pessoas, se dançassem mais, precisariam menos de medicamentos e médicos. Mas por que hoje em dia a gente, né, tem tantas farmácias e médicos por aí? Porque o que impera é esse adoecimento, né? Essa falta de contato com o sensível, né? E essa imposição da racionalidade. Então, o que eu uso, honestamente, assim, é essa construção
de ideias de como a dança está presente na vida das pessoas. Sempre esteve. E como isso é um saber e como isso é um trabalho, assim como, né, estar aqui falando exigiu de mim estudo, exigiu de mim preparação, exigiu de mim um tempo dedicado a isso, né? Então, é como se eu tivesse que trazer essas ferramentas para que as pessoas vislumbrem que, sim, eu faço por afeto, faço por desejo, mas também faço, estou aqui como um trabalho. E o trabalho não no sentido ruim, né? Tipo assim, o trabalho como uma disciplina. Então, me aproximo desses lugares ou me afasto, né, dos lugares que de algum modo não querem se comprometer com essa causa, né? Enfim, então eu também acho que a gente tem que saber dizer não para propostas que estão, tipo, né, um espaço privado que quer usar sua força de trabalho simplesmente para angariar coisas, né, e não pagar bem os seus colaboradores, né? Então eu acho que é muito importante que a gente denuncie isso, né? A gente não se cale em relação a isso, né? Entre os nossos pares. E aí tem várias formas da gente fazer isso, né? Seja micro e macro politicamente, como eu estou trazendo para vocês nessa fala, né? Tem a nossa posição em relação a isso, ou a nossa troca de ideia também, porque às vezes as pessoas fazem isso talvez sem ter essa consciência, então que a gente possa falar sobre isso, mas com as pessoas, né, de uma maneira às vezes até pedagógica, de ensinar, né, nesse lugar de mostrar como é um saber, mas também que a gente se posicione e a gente não faça certas coisas, que a gente não engrosse esse caldo aí, né, de que sim, eu faço por amor, não, né, acho que não é o caso, né, mas às vezes é isso, a gente vai fazer na urgência de fazer por uma manifestação política. Não nesses lugares, mas tipo na rua, fazer um baile na rua, ir para a rua. Aí a gente pode fazer por amor, né? Por endossar, pelo sonho, por aquilo que a gente acredita numa transformação maior. Agora, fazer para enfeitar, fazer para, sabe, para ser o adorno ali do evento, não. Né? Acho que aí sim a gente tem que colocar muito firme, assim, né? Uma posição sobre isso. Bom, eu acho que é isso, gente. Não sei se eu te respondi, Rogério. Agradeço pela pergunta, me fez pensar também, assim como a pergunta do Luiz. Eu falo muito, né, gente? Deixa eu ficar falando. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta também. Ah, que bom, Rogério, sim. É uma boa resposta. Mas não é fácil, tá, gente? Como tudo na vida, né? No fluxo, sempre às vezes tem tranca-fluxo. Mas é nisso que a gente vai aprendendo, né? Então, assim, não é sobre também dançar e fazer arte nesse país, é só sobre fluidez, não. Mas a gente também... Ah, uma coisa que eu queria falar, Rogério, que às vezes também, como a gente às vezes acaba deixando alguns projetos de cunho mais artísticos na gaveta, né? Assim, porque eles não dão conta, daí eu preciso, tipo, trabalhar mais, dar mais aulas, enfim. Ou até projetos de dar aula, mas aulas que... Vou trazer meu exemplo. Desde 2016, acho que foi o último ano, que eu trabalhei em instituições de dança de salão, que eu brinco assim, escolas de dança de salão, que tinham uma pegada mais conservadora. E eu parei de dar aula porque eu estava tendo dificuldade, né, de estar frequentando aquele espaço, por mais que eu acredite que eu ali fosse uma resistência de alguém que estava pensando diferente. Mas meu psicológico teve uma época que, tipo assim, não aguento mais esse espaço. E eu decidi bancar as minhas aulas, criar os meus bailes, né? Tipo, as minhas propostas de dança de salão. E aí, desde então, tem sido um longo caminho
onde, por muitas vezes, eu tive, assim como hoje, não poucas pessoas presentes. E o que não é um problema para mim, porque eu acho que eu prezo pela qualidade, mas isso às vezes acaba sendo um grande desafio quando você está lidando com esse sistema, né? Você aluga um espaço, enfim, você de algum modo precisa fazer uma produção ali para a coisa acontecer. Mas eu nunca desisti. E aí, uma das coisas que realmente me fez conseguir respirar e realmente não desistir foi a coletividade. E a coletividade que eu falo é essa rede de pessoas que eu comecei a ver que estavam espalhadas por aí, outros professores, outras professoras, outros artistas que estavam fazendo seus eventos, suas práticas, com um pensamento alinhado com o meu. Não igual, porque não é sobre a gente estar tudo pensando a mesma coisa, mas é sobre a gente estar se somando. E aí, a partir disso, eu comecei a ter experiências muito maravilhosas, né, de troca, de intercâmbio. E aí, essas trocas, elas são possíveis, às vezes, porque eu conseguia juntar uma grana, ir lá para Floripa, mas aí o Luiz Gabriel me recebia na casa dele, eu poderia, né, dar uma prática, eu organizava. Então, assim, essas trocas que não são necessariamente sobre dinheiro, mas sobre eu te dou uma aula e você me dá uma outra aula, né? Eu te dou um espaço. Eu acho que isso é importante, isso é uma outra forma, isso é uma forma até uma maneira de hackear esse sistema, né? E da gente conseguir. Não, nem sempre é possível, porque as condições também são outras e cada vez mais difíceis nesse Brasil inflacionado, enfim. Por isso que é importante a gente pensar na nossa macropolítica, mas eu acho que sim, é uma forma da gente também pensar de que forma eu consigo materializar. Não é nesse lugar por amor, mas é num lugar por desejo, é um lugar de conexão e de encontrando aliados que façam possível. Assim como o Luiz Gabriel estava falando do projeto aqui, né? Das pessoas que se disponibilizaram a escrever num tempo rápido, porque acreditavam na necessidade desse material, desse encontro que está sendo feito. Assim, né? Acho que é isso, gente. Muito obrigada. Sim, acho que isso é um ponto bem legal que você traz no teu capítulo, inclusive, né? Dessa coisa da gente não se deixar ser cooptado pelo capitalismo que torna tudo em produto e tal, né? E acho que esse tipo de outras estratégias de fazer acontecer, né? Por fora desse sistema que trabalha monetizando as coisas, né? Acho que é um caminho bem importante também, né? E que a gente tem experimentado, né? E tem a ver com a nossa arte, né? Como a gente se mover junto, como a gente criar movimento junto. No fundo, a dança de salão é isso também, né? Como o salão é isso, a Enopar é isso, né? Como a gente criar um movimento junto, assim, e como a gente fazer isso sem necessidade de ser mediatizado pelo dinheiro, né? Pela noção de produtos. Eu acho que isso é uma coisa bem fronteira, assim mesmo, né? Das nossas discussões, porque a gente está muito imerso, né? E cada um sempre acaba sendo sugado por essa realidade financeira individual, né? E aí vai fazer mais aula, vai dar mais aula na escola conservadora lá, porque tem que pagar as contas, né? Então, acho que a gente alimentar essas redes, né, de apoio ali que o Rogério colocou, né? E acho que cada vez mais colocar em pauta essa parte da sobrevivência mesmo, assim, né? Acho que como vivermos e florescermos, se ajudarmos nisso, né? E não ficar uma responsa individual que cada um com o seu dinheiro resolve. Que é esse, né, exatamente esse modelo que nos colocam ali no capitalismo e a gente se mata para conseguir individualmente ter o dinheiro para sobreviver. Então, eu acho que é algo bem complexo e de fronteira, assim, né? Mas é algo que a gente tem que trazer mais em pauta também, né? Nessas contemporaneidades, assim. E acho que a gente tem, como você deu os exemplos, né? Ensaiado, mas cada vez mais acho que experimentar e olhar para isso juntos, né? Acho que é isso. Você pode já conduzir umas palavrinhas de encerramento, que a gente está no nosso horário. Gente, acho que o Gabriel falou tudo, acho que a gente está ensaiando ainda formas de coletividade, mas ainda
né, temos que trazer mais à tona, pensar juntos, né, acho que essa relação de sobrevivência mesmo a partir da dança, do teatro, né, estou vendo aqui Rogério e Fabiola que vem lá da licenciatura em teatro, o desejo de serem professores, né, de arte, enfim. Então, acho que a gente precisa cada vez mais pensar sobre isso, mas também do desafio que é, mas também da força que pode ter e de como também a gente não pode desistir tão facilmente, assim, acho que é sobre... E porque vem, o retorno vem também, de algum modo ou de outro vem, assim. Queria agradecer novamente, assim, agradecer os intérpretes também que fizeram um trabalho ótimo, que desculpa se eu falei muito rápido. E que bom que vocês estão aqui, acho que é sobre isso também, a gente tentar criar os espaços cada vez mais possíveis, né, para todos os tipos de corpas e corpos aí, e que essa dança possa se espalhar cada vez mais, né, essa dança que a gente pauta aí nas contemporaneidades, na dança de salão, como possível, né, e como a gente também tem amadurecido enquanto coletividade, que pensa essa contemporaneidade, né, e que vai tentando dar conta aí de estar se aperfeiçoando e aprimorando os espaços e gestando esses espaços coletivamente, que também não é fácil, assim. Então, queria dar meu salve aí de novo para Gabriel, para Rodolfo, para Grão, para o pessoal, então, né, que estava aí, os intérpretes, e para vocês que estiveram aqui comigo, Rogério, Fabiola, Vitor, e, enfim, todos aí que virão, né, que assistirão esse material, se as minhas palavras chegarem também, estou sempre aberta a trocas. Acho que também muito da minha pesquisa se fez possível porque pessoas se disponibilizaram a me ouvir, pessoas se disponibilizaram a falar, então eu também estou disponível para quem quiser seguir nessa troca de ideias, né? Tanto no meu Instagram, Paola Vaz, como, enfim, no meu blog, enfim, e-mail, qualquer coisa do tipo, eu estou bem disponível para trocas, né? Seja de escritas, artísticas, de dança, de todos os tipos possíveis. E agradeço demais. Obrigada pelo espaço. E é isso, gente. Um beijo. Obrigadão, Paola. Obrigado, pessoal aí da UDESC da interpretação de Libras. Muito importante aí o apoio de vocês. Valeu pela presença, gente. Vou terminar aqui a gravação. Um abraço.